Shalom a todos que vão me ouvir. Hoje eu vou fazer um vídeo a respeito do livro de Iov, que é Jó, né? Hoje de manhã eu peguei o livro de Jó e eventualmente, foi hoje não, minto, foi ontem de noite, né? Eu peguei o livro de Jó para dar uma lida. E então eu senti o desejo de gravar alguma coisa sobre o capítulo 38, já quase no final do Sefer Iov, que é livro de Jó, né? E aí eu quero ler esse capítulo com vocês, talvez não todo ele, mas uma parte dele, para a gente fazer algumas considerações, né? Vocês sabem que no último vídeo que eu gravei eu falei de prosperidade, né? Falei para vocês que se vocês queriam prosperar, eu penso assim, todas as pessoas ligadas ao Criador, elas devem ter uma mente próspera. Porque você ser ligado ao Criador, que é a fonte maior de toda a riqueza, né? Porque Elohim, ele é o Criador dos céus, da terra, dos mares e de tudo que neles há. Então ele é o Criador de todo tesouro, ele é o dono do ouro, da prata. Então, uma pessoa ligada ao Criador, seja ela um israelita netzarim, que é o meu caso, seja ela um judeu messiânico, seja ela apenas judeu, né? Que se considera judeu mesmo, ortodoxo, seja como for, seja ela uma pessoa cristã, né? Que tem os seus conhecimentos cristãos um tanto quanto diferente do que nós entendemos enquanto israelitas, né? Mas todas essas pessoas que estão ligadas de alguma forma ao Criador, à fonte suprema de todo o bem, de toda a prosperidade, de toda a riqueza, elas devem sentir o desejo de prosperar. Elas devem sentir isso no leve, no coração, no levavote de todos, né? No coração de todos, nos corações. Elas devem sentir isso nos seus corações. Esse desejo de prosperar. Porque uma pessoa que não é ligada ao Criador, que não prospera, ela já deveria prosperar. Porque a prosperidade ela está aí para todos. A pobreza ela existe porque as pessoas pensam que elas nasceram pobres e elas vão morrer pobres, que é a natureza delas. E não é, gente. A natureza de uma pessoa não é ser pobre e nascer, tudo bem, viver até uma parte pobre, tudo bem, mas progredir, procurar progredir, procurar melhorar de vida e ter a sua prosperidade. E nesse capítulo de Jó aqui, no final, quando o Criador começa a falar com ele, com Jó, né? Porque até então houve toda aquela conversação entre Jó e os amigos dele. Vocês conhecem o livro de Jó, né? Vocês sabem que ele era um homem muito rico, muito rico. E aí houve uma intervenção divina, ele ficou muito pobre, ele perdeu tudo, ele perdeu inclusive os filhos dele, né? Imagina o bem maior que ele tinha, que eram os filhos dele, sangue do sangue dele, ele perdeu. E aí houve toda aquela história, ele perdeu a saúde também, ele ficou muito ruim de saúde durante muito tempo. E nesse período ele ficou ali com os amigos dele, com os amigos, né, que estavam ao redor dele, que foram lá para consolar ele, mas acabava que eles não consolavam, eles até prejudicavam, deixavam ele mais triste, mais angustiado, né? Se a gente se colocar no lugar de Jó, a gente imagina que ele ficava mais angustiado ainda com as palavras daqueles amigos, né? E aí no final de toda a história, o Criador ele muda essa história de Jó, né? De um homem todo ruim de saúde, com uns amigos ali perturbando, encralacrando, né? Ele, né? Porque estava ali num sentido de tripudiar. Então, com tudo isso, sem os filhos, sem nada, até a própria esposa, né? Já tinha dito para ele fazer alguma coisa contra Elohim, né?
Então, nas Bíblias em português está dito que ela mandou amaldiçoar, né? Mas no hebraico realmente ela não fala amaldiçoa, né? Mas aí a gente é um outro contexto para a gente de repente conversar, discutir sobre esse assunto. Então, tudo estava contra a Iov, né? Tudo estava contra a Jó. Mas o Criador viu a sinceridade do coração dele, viu que ele era um homem tov, um homem bom. E aí o que o Criador fez? Mudou a história de Iov. E aí ele voltou a ter riquezas novamente. E não somente riquezas como as de antes, ele teve muito mais riquezas. A família dele voltou a aumentar, ele teve filhas lindíssimas, que segundo aqui a escritura eram as mais bonitas da região. Então, meus amados, a gente encontra na escritura diversos momentos em que pessoas elas são muito ricas, pessoas são muito prósperas. As escrituras elas não nos mostram que nós devemos ser pobres ou fazer voto de pobreza, nada disso. Quando a gente lê, a gente entende bem as passagens bíblicas, mesmo naquelas passagens em que a gente entende alguma coisa com relação a voto de pobreza, ou com relação à pobreza, ou porque o dinheiro não é uma coisa que a gente deve pensar muito. São passagens que têm uma denotação diferente do que a maioria pensa. Porque quando a gente estuda direitinho, quando a gente procura ver direitinho, fazer, né, um estudo profundo, gramatical até das palavras, tudo, a gente vai ver que o sentido daquelas palavras não é o que a maioria acha que é. Como o dinheiro é a raiz de todo mal. Não é literalmente o dinheiro a raiz de todo mal. Entende? Então, assim, se eu e você não gostarmos do dinheiro, ele nunca vai vir para nós. E quando vem aquela coisa, né, suada, que mal dá para pagar as contas, entende? Então, para que eu tenha dinheiro suficiente para mim, para eu poder ter, não só para pagar as coisas, mas para ter em abundância, para eu poder comprar as coisas que eu quiser, para poder andar, ter uma vida, né, próspera, alegre, feliz, abundante, eu preciso gostar do dinheiro, sim, né? Então, no livro de Iov, a gente não vê essa passagem dele falando de dinheiro, essas coisas todas, até porque naquela época a riqueza, né, era relacionada a bens, né? Então era ouro, eram rebanhos, essas coisas todas que faziam o homem ser muito rico, né? E Iov, ele voltou a ter essas coisas e muito mais do que o que ele tinha antes. Então vamos ler aqui a passagem do capítulo 38, primeiro versículo, que vai falando assim: Então o Criador respondeu a Iov no meio do vendaval e disse: Quem é este que escurece conselho por palavras sem conhecimento? Cinge os teus lombos como um homem, pois agora eu exigirei de ti e me responderás, se tu puderes. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Declara-me se tu tens binah, se tu tens entendimento. Declara-me se tu tens entendimento. Quem colocou as medidas dela, se tu sabes? Ou quem estendeu a linha de medir sobre ela? Em que as suas fundações foram firmadas? Em que essas fundações que o Criador, né, Yahweh Elohim, ele criou, que é a terra, né? Em que fundações foram formadas. Então as pessoas por aí falam muito da terra redonda, essa coisa toda, né? Mas uma terra redonda, ela pode ter firmamento, ela pode ter fundamento, ela pode. Como é que uma bola tem fundamentos, né? Fundamentos são coisas assim para manter, para dar estabilidade a algo, né? Então, aí a gente para pensar, né? Então, onde estava Jó quando o Criador fez todas essas coisas? Onde que ele estava? Onde que você estava? Onde que eu estava? Né? Para que a gente possa, de repente, discutir alguma coisa com ele. A gente pode
a gente pode e deve procurar ter intimidade com o Yah, né? Com o Yah Elohim, ter intimidade com ele, buscar ele, fazer as suas tefilot, as suas orações, mas nós não podemos ficar debatendo com ele, que ele nos criou, não fomos nós a ele, né? Tem muitos Elohim por aí, que as pessoas comumente chamam deuses, né? Foram criados pelos homens. Principalmente imagens, né? Foram criadas pelos homens. Aquela imagem de barro, ou aquela imagem de bronze, ou aquela imagem de pedra, ou aquela imagem de ouro ou de prata, foi criado pelo homem. E aí o homem dá valor àquilo ali de tal maneira que se dobra, achando que aquela obra que ele mesmo fez virou um Deus, um Elohim, né? Um Elohim com H minúsculo, sabe? Então, assim, onde estava Jó quando o Elohim fez todas essas coisas? E aí ele continua, quando as estrelas da manhã cantavam de uma única forma, né, em Errade, e todos os filhos de Elohim gritavam de alegria. Ou quem encerrou o mar com portas, quando ele irrompia como se tivesse saído do ventre. Porque a terra surgiu de dentro da água, né? Então, quando ela surgiu dentro da água, o Criador fez os mares, chamou de mares aquela porção líquida que estava sobre a terra, e a porção seca chamou de terra, né? E ele colocou limite. Você não vai passar daqui, o mar não podia passar dali. Ele colocou limite. Tanto que ele prometeu que dilúvio só foi aquela vez, não vai acontecer mais, né? Daí ele colocou o arco da aliança, não é arco-íris, é arco da aliança. Aprendam a falar os nomes verdadeiros e não pagãos. É arco da aliança no céu, que é lindo de viver, né? É lindo de se ver também, né? Normalmente quando a gente está na beira da praia, muitas das vezes aparece o arco da aliança. Ele fez o arco da aliança para nós lembrarmos dessa brite, dessa aliança que ele fez com os homens. Nunca mais a terra será sucumbida com águas, né? Nunca mais vai haver dilúvio. Então, quem encerrou o mar com portas, né? Quando eu fiz das nuvens sua vestimenta e a espessa escuridão lhe tornei em trevas. E fragmentei desde o meu lugar decretado e lhe pus fechaduras e portas. E disse, sobe até aqui para onde virás. Não mais adiante, será aqui que tuas ondas soberbas se deterão. É o que eu falei, até um limite, onde as ondas chegam, elas não podem ultrapassar, né? Tens tu ordenado amanhã e citado o alvorecer para que distinga o seu lugar? Para que se apoderasse dos confins da terra e que os perversos fossem sacudidos dela? De maneira que os seus corpos sejam transformados em barro debaixo de um solo e sejam arremessados num montão? E dos perversos a luz se retém e seus braços erguidos se quebrarão? Entraste tu, ele falando com Iove, né? Entraste tu nas torrentes do mar? Ou caminhaste tu em busca das profundidades? Hoje o homem consegue entrar mais profundo nos mares com máquinas, né? Com submarinos, o homem consegue. Mas naquela época não se tinha a menor noção, né? De que poderia existir algo parecido. O homem mal conseguia alguns metros no mergulho, né? Te foram descobertas as portas da morte? Ouviste as portas da sombra da morte? Viste tua largura da terra? Declaras-me a largueza se a tudo isso sabes. Viste tua largura, a largura da terra? Ele não falou o círculo, né? O relevo, ele falou a largura, reto, plano, ele falou a largura. Viste tu toda a largura da terra, a largura da terra? Jó viu? Não viu. A gente com nossos olhos humanos, a gente não consegue ver, mas hoje a gente tem máquinas que nos facilitam isto, né? A gente consegue soltar um balão que vai lá muito em cima e filma, a gente consegue ver plenitude
da terra, né? Então, viste tu a largura da terra? Onde está a vereda que se inclina para onde habita a luz? E quando as trevas, onde é seu lugar? Para que tu aches seus limites e para que tu conheças a vereda para as suas nascentes? Tu sabes se tu nasceste naquele tempo? Ou porque os números dos teus dias remontam antes desse tempo? O que eu acho interessante é assim, a forma como Elohim fala, né, como um homem. A gente sente o carinho dele pelo homem, ao mesmo tempo ele falando duro, né, de uma forma dura, mas a gente sente o carinho dele pelo homem, sabe? Quando a gente lê a Escritura e a gente lê também com olhos espirituais, a gente sente o carinho do Criador. Por isso é gostoso ler as Escrituras, porque as Escrituras, elas são a verdade, né? A verdade do Criador. E a gente sente essas coisas, sabe? Eu sinto isto. Então, eu estou lendo aqui e dá aquela vontade de sorrir, né? Porque a gente sabe o quão poderoso Elohim é. Quão poderoso. Quando eu falo Elohim, eu estou falando do Elohim de Israel, né? Que é normalmente conhecido como Deus, né? Mas a gente não fala Deus porque a gente entende ser um nome pagão. Então a gente fala Elohim. Então é interessante ver a forma como Elohim fala com o ser humano, com os homens, e a forma como é carinhosa que ele fala, mesmo se você estiver sentindo que ele está ali dando uma dura, porque aqui ele está dando uma certa dura em Iov, porque Iov, anteriormente a isso, Iov falou muitas coisas, ele tentou, né, se justificar, aquela coisa toda, mas ele foi íntegro o tempo todo. Mas claro que dentro de toda aquela limitação que ele estava, ele sentindo tanta dor, vamos dizer assim, né? Dor em todo sentido, dor no coração também, imaginem, né? Iov falou muitas coisas e Iá está repreendendo ele de uma certa maneira, né? Mas você vê que ele está falando de uma forma tão carinhosa que depois disso, no capítulo mais para frente, deixa eu ver qual vai ser o capítulo 42, né? Ele vai mudar toda a história, vai tornar Iov novamente um homem próspero, rico. Iov nunca deixou de ser próspero, ele só teve uma fase difícil, porque foi da vontade do divino Criador, né? De que maneira a luz foi dividida? Ou o vento oriental espalhou tudo sobre a terra? Quem dividiu o curso das águas para o transbordamento das águas? Ou um caminho para os aplausos do trovão? Para incitá-lo a chover sobre a terra, onde não há homem, no deserto em que não haja homem, para satisfazer os lugares desolados e arruinados, para fazer com que o renovo da terra germine. Então, assim, amados, neste capítulo, eu não vou ler ele todo, porque o tempo todo ele chamando Jó, né? Chamando Jó para um entendimento. Quem és tu, Iov? Quem és tu, Sefaniah, Evandro? Sou eu, né? Quem és tu, meu irmão, minha irmã, meu Arri, minha Rote? Quem és tu, meu amigo, minha amiga? Quem somos nós, né? Somos como formigas diante de Yah. Somos como formigas, entende? Mas mesmo a gente sendo tão minúsculo diante dele, ele olha para nós com olhos, né, de amor, de ahavá. Ele tem ahavá por nós, sabe? Yah, ele, de uma certa forma, ele se doa também por nós. Porque quanta coisa errada o ser humano vem fazendo, né? Desde que Yah se fez presente, né? Porque no início Yah se fez presente a Adão e Eva e depois por um período ele cessou, ele ficou quieto e os homens foram fazendo coisas, né? E até que ele teve que intervir fazendo dilúvio para acabar com aquilo que estava indo de longe demais. E aí depois, daí para frente, ele começou a se fazer presente com Noé e a família dele e a sua descendência, né? E eu penso que depois ele teve mais uma pausa e depois ele levantou Abraão, né?
e com Abraão, chamado comumente de Abraão, né? Com Abraão ele fez uma aliança, uma brite. E de Abraão veio, de Abraão veio o povo de Israel, que surgiu do seu filho, né? Jacó, seu filho ou seu neto. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, né? É isso. Jacó, a partir de Jacó, que se transformou em Israel, se tornou uma nação. E nesta nação, Yahweh se fez muito presente, ele se fez muito presente, a ponto de tirar eles daquela nação que subjugava aquele povo, e levou aquele povo para o deserto para levar eles para a terra prometida, onde haveria bastante leite e mel, ou seja, onde haveria prosperidade. Mas aquele povo, aquele primeiro povo ali, aqueles nossos primeiros pais, eles rejeitaram, porque eles não confiaram em Yah totalmente, então Yah os castigou, fazendo com que todos eles morressem no deserto, com exceção, né, de Caleb e de Josué, com exceção desses dois, porque foram os únicos que confiadamente em Yah, eles disseram: irmãos, nós não somos iguais a eles, mas nós temos um nosso Elohim que é muito maior que eles. Se Elohim disse que vai nos dar, ele nos dá. E é óbvio, meus irmãos. Se Elohim disser para mim ou para você, eu vou te dar isso, não temos que ter dúvida. Se ele disse que vai dar, ele vai dar, por mais que me pareça impossível, humanamente falando. Eu fico, caramba, mas como será isso? É tão impossível para mim, mas eu sei que tu vais poder me dar. Eu sei que tu podes. Assim como eu sei que toda a prosperidade que eu desejo, que eu almejo, está chegando para mim aí. E eu vou ser um homem muito próspero ainda, né? Apesar da idade que eu tenho, mas qual o problema, né? Há muitos homens que viveram mais de 100, quem sabe eu, né? Eu vivo até a volta do Mashiach. Então, nós não podemos duvidar quando ele disser: eu vou fazer isso por vocês. E aquela multidão duvidou e ficou no deserto. Mas a descendência deles entraram na terra prometida e aproveitaram de toda aquela terra. E tem toda uma história que eu acho que vocês minimamente conhecem, né? Então, no final de todas essas coisas, aí vai falando com Jó, vai falando no capítulo 40, no capítulo 41 e no capítulo 42. O 42 inicia com Jó, né, respondendo a Yah. Ele diz assim: eu sei que tu podes fazer todas as coisas, olha só, né? E Jó, ele sabia disso. Quem não sabe disso, né? Só aquele que não conhece Yah, né? Que conhece Deus. E Deus pode ser qualquer um, né? Mas assim, Elohim verdadeiro só há um só, é Had, que se manifesta no todo o seu poder e esplendor, que chamamos de Pai, e se manifesta de forma presencial, que é o Mashiach, que é Yahusha, que chamam de Jesus. Ele se manifesta dessas duas formas porque ele é um só, ele é Had. Não há 2, 3 deuses, como colocam Pai, Filho e Espírito Santo. Então está se falando de 3 deuses, não existe 3 deuses, existe um só, é Had. E a Bíblia, a Escritura, ela está recheada, né, principalmente no Brit Hadashah, no que se chamam de Novo Testamento, está recheada de certeza que o Mashiach, Yahusha, ou alguns chamam de Yeshua, né, e a igreja chama de Jesus, é o próprio Yah, é o próprio manifestado. Entende? Então, assim, Yah respondeu, né, eu sei que tu podes todas as coisas, e que nenhum dos pensamentos que procedem de ti podem ser refreados. Quem é aquele que esconde o conselho sem o conhecimento? Portanto, eu proferi o que eu não compreendia,
Então, quando Iov estava passando por aquela situação, claro, ele estava passando por aquela situação, estava dificílimo para ele. Então, ele estava falando coisas que ele não compreendia. Ele mesmo está dizendo aqui, ele caiu em si. Eu não compreendia aquelas coisas que eu dizia. Então, ele já está se desculpando, já está pedindo o perdão a Yah, né? As coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia, era maravilhoso demais. Tudo isso que Yah revelou para ele, onde tu estavas quando eu fiz a fundação da terra, onde tu estavas quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, era tudo maravilhoso para ele. Ele não tinha tido essa noção, nunca tinha tido. Era um homem que vivia a vida dele, cultivava a vida dele, tinha muitos bens, tinha uma família numerosa, tinha amigos, tinha todo mundo que estava sempre com ele. Ele não tinha, ele não parava nem para pensar, acredito eu, por que que existem as estrelas, as Corravim, né? Por que que existem as estrelas, o Sol, a Lua? Por que que a Terra, a gente olha e a gente não vê um fim, né? Ele não, de repente, nunca parou para pensar por que que o mar está lá e o mar nunca invade? Por que que as águas do rio vão parar sempre no mar? Né, minha gente? Já pararam para pensar nisso? As águas caem, elas caem na terra e elas sempre vão escorrendo de cima para baixo até chegar ao mar, porque o mar está no nível mais baixo. Então a água vai sempre para lá, escoa para lá. Então é tudo maravilhoso demais, realmente. Ouve-me, eu te peço, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinaste. Antes eu ouvia de ti, de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Olhos espirituais, acredito eu, né? Agora tenho desprezo por mim mesmo, e me arrependo no pó e nas cinzas, olha, tá vendo? E ele se arrependeu porque ele não conhecia, ele não sabia que essas coisas eram tão maravilhosas, ele não tinha esse entendimento, e ele se arrependeu das coisas que ele falou. E desprezou até as palavras que ele usou, né? E assim se sucedeu depois que A falou estas palavras a Iov, disse a Elifaz, o Temanita, que é um dos amigos dele, né? Minha ira se acendeu contra ti. E ele se irou contra Elifaz, né? Minha ira se acendeu contra ti e contra teus dois Haverim, contra teus dois amigos, porque não falaste de mim algo que era justo, né? Como meu servo Iov fez, meu servo Jó fez. Então, assim, os amigos dele não foram justos, né? E não falavam coisas justas. Mas Jó, o tempo inteiro, por mais que ele falasse coisas que era fora do conhecimento dele, e estava falando, né? Devido ao que ele sentia, talvez muita angústia, certamente, aquela coisa toda, ele ainda com tudo isso, ele foi justo até o fim. Ele foi justo, né? Portanto, tomai agora 7 novilhos, isso Iá falando para Elifaz, né? Tomai agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu Eved Jó, Iov, e oferecerei por vós mesmos a oferta queimada. E meu servo Iov, meu servo Jó, fará tefilá para oração por vós, por quanto dele eu aceitarei, eu, né, está em maiúsculo, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, vendo que vós não falastes de mim algo que era justo, como meu servo Jó falou, né? Então ele faz o Temanita, e Bildade, o Shurrita, e Tisofá, o Namatita, foram e fizeram de acordo com o que Yahweh lhes ordenou, também aceitou a Jó, a Iov. E Yah removeu o cativeiro de Jó, quando ele fazia tefilá, quando ele fazia oração por seus amigos. Olha, no momento em que Jó estava fazendo a oração pelos seus amigos, né? O nosso maravilhoso Criador, Yahweh Elohim, ele mudou o cativeiro de Jó, de Iov. Ele mudou o cativeiro. No momento que ele estava fazendo a oração, também deu a Jó 2 vezes mais. Olha, gente, é prosperidade, é riqueza. Ele deu 2 vezes mais. E ele tem prazer em dar riqueza ao homem, gente. Ele tem prazer de dar bens materiais, sim, aos homens, ao ser humano, aos homens, mulheres, seres humanos.
Ele tem prazer em fazer-nos ricos, felizes, abundantes, prósperos. Ele tem prazer. Ele fez isso com Iov, ele pode fazer conosco também. É só a gente querer, a gente andar em conformidade. Então, ele deu 2 vezes mais o quanto ele possuía antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que eram seus parentes antes. E porque esse pessoal sumiu tudo, né? Esse pessoal vivia com Iov e sumiu todos eles, né? Mas eles voltaram todos e voltaram de forma ainda a trazer mais riquezas para Jó, né? E comeram pão com ele em sua casa e lamentaram-se com ele e o confortaram acerca de todo o mal que havia metido sobre ele. Cada homem também deu-lhe uma peça de prata. Cada homem, imagina quantos não foram, deu uma peça de prata, e cada um anel de ouro. Vejam que ouro e prata sempre foi assim muito valioso, né? Houve um período que a prata não foi tão valioso, mas o ouro sempre foi muito valioso. Tanto que dizemos que Elohim, Haileon, né? Nosso Elohim que habita no mais altos céus, Shammai, ele é o dono do ouro e da prata, né? Então, assim, Yah abençoou o último estado de Jó mais do que o seu começo, porque ele chegou a ter 14.000 ovelhas. Olha, aí ele faz questão aqui, nessa escritura, ele faz questão de explicar, sabe? De mostrar a quantidade de riqueza que ele deu a Jó. Então, vejam, chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Ele teve também 7 filhos e 3 filhas. E ele chamou o nome da primeira Yemima, e o nome da segunda Quetziá, e o nome da terceira Queren-Rapur. E em toda a terra nenhuma mulher foi achada tão formosa como as filhas de Iov. E seu Abba, seu pai, lhes deu uma repleta herança entre seus irmãos. Depois disto, Iov viveu 140 anos e viu a seus filhos e a seus netos e até a 4ª geração. Então, no último versículo, Jó morreu, estando velho em abundância, com abundância de dias. Meus irmãos, a Escritura ela mostra o quão podemos ser ricos, o quanto nós podemos e devemos andar em prosperidade. Sintam isto, requeiram isto para vocês. Não admitam uma vida de pobreza. Não se acomodem com a pobreza. Não pensem em ganhar apenas para pagar contas. Meus irmãos, quanto mais dinheiro nós temos, mais coisas boas nós podemos fazer. Quanto mais nós podemos comprar, mais bem a gente está fazendo para um monte de gente. Quando nós temos condições de comprar um carro de luxo, né? Vamos falar aí de uma Lamborghini. Quando eu compro uma Lamborghini, que custa aí mais de 1 milhão, acho eu, não vi ainda o preço dele, mas é caro assim. Mas não é caro, né? É de alto valor assim, também essa palavra caro a gente não deve usar, é uma palavra limitante, né? Mas a gente é um automóvel de alto valor. Quando uma pessoa compra um carro desse, ou uma Ferrari, ou uma Porsche, ou uma BMW de última geração, né? Quando uma pessoa compra um carro desse, ela está gerando tantos valores, mas tantos valores. Mas tem aquelas pessoas com mentalidade pobre que vai dizer, olha, gastou tanto dinheiro com o carro, não podia distribuir, não podia fazer doações. Mas pensem quanta gente se beneficiou daquela compra, irmãos. Quando eu faço uma compra, eu abençoo a muita gente. Não é a uma só pessoa, é a muita gente. Quando eu vou na padaria comprar um pãozinho, eu estou abençoando o padeiro, eu estou abençoando a moça que me vendeu, eu estou abençoando o caixa que
que registrou, eu estou abençoando o dono da padaria, eu estou abençoando a pessoa que construiu aquela padaria, e assim vai, meus irmãos. Vai se disseminando, a bênção vai se disseminando, é uma bênção grandiosa. Você ter dinheiro em abundância, não é pouco, não é o suficiente, é você ter em abundância, você se sentir rico realmente, milionário até, né? É você se sentir um milionário, você saber que a sua conta ou as suas contas estão recheadas, muitos e muitos e muitos e muitos dígitos, e você sentir vontade de ir lá numa marina e comprar um barco, um belíssimo barco para você passear no continente mais próximo que você mora, ou se você mora no continente, você colocar o seu barco em algum lugar lá e você poder passear junto à sua família, amigos, e passear, passar dias, um fim de semana lindo, maravilhoso. Quando você compra aquele barco, você está abençoando um monte de gente. O seu dinheiro abençoou muita gente, não foi só a pessoa que te vendeu o barco. Foi a pessoa que fez o barco, a pessoa que pintou o barco, a pessoa que desenhou o barco. Todo mundo. Você continua abençoando porque você vai ter que colocar combustível naquele barco. Você vai levar coisas para o barco para você poder ter um fim de semana agradável, um fim de semana eu falo, mas dias agradáveis, você vai ter que ter alimentação ali dentro, você vai estar só abençoando com dinheiro. Dinheiro é bênção, meus irmãos. A Bíblia ela nos mostra isso, a riqueza é bênção, não é maldição. Dinheiro não é causa dos males, não, gente. Pelo contrário. Agora, a faca de dois gumes, né? Há quem use o dinheiro para o mal. Sem dúvida, há quem use o dinheiro para o mal. Até há quem se prospere de uma forma ilícita. Prosperam, mas o fim delas qual será? Né? Qual será o fim delas? Porque o que a gente faz volta. Sabe, quando eu abençoo, a bênção volta. Conforme eu estou abençoando as pessoas, as bênçãos estão voltando, meus irmãos. Quando eu estou aqui abençoando vocês, eu creio que eu estou abençoando vocês com esse vídeo, eu também estou sendo abençoado. Entende? Ainda que você não fale essa palavra, mas eu sei que eu estou sendo abençoado. Então, meus irmãos, tirem essas ideias limitantes da cabecinha de vocês e se tornem cristãos, judeus, israelitas netzarim, judeus messiânicos, tornem homens e mulheres de Elohim prósperos. E lá em Israel, o povo judeu sabe muito bem fazer isso, sabe muito bem viver assim, uma vida próspera. A maioria deles são prósperos, são ricos. Eu não precisei ir lá bater porta a porta, mas a gente entra na internet e a gente fica sabendo. Pela internet eu sei que a maioria dos judeus em Israel são prósperos. Porque eles são tementes a Elohim e porque eles sabem viver uma vida de prosperidade. Porque eles não têm limitações na mente, meus amados. Eles não têm. Entende? Eles fazem a coisa certa, eles fazem a coisa fluir. Eles observam as escrituras. Aqueles que não são messiânicos, aqueles que não são netzarim, observam a Torá e até os Nevim, os profetas, né? Mas eles observam essas coisas e eles têm como extrair a prosperidade das próprias escrituras. E não enxergam as escrituras como a escritura dizendo, seja pobre. A pobreza é uma dádiva, a pobreza... Pense comigo, você acha que Elohim, com toda a ravá que ele tem pelo ser humano, com toda a bondade que ele tem por nós, que mesmo a gente errando tanto, mas tanto, ele olha para nós com um olhar de amor, de ahavá, né? E ele não nos destrói. Você acha que este mesmo Elohim, ele quer que uma pessoa viva na pobreza, na margem da pobreza, passando sacrifício o tempo todo, sendo procurado por todos, porque está devendo a todo mundo, fica devendo a todo mundo e fica sendo procurado. Tem gente até que tem que fugir por causa de agiota. Tem gente que a mentalidade de pobreza é tanta que ainda vai se enfiar com uma agiota. Acham vocês que Elohim quer isso do ser humano, principalmente dos seus? Não quer, meus amados, não quer.
Ele quer que os seus vivam e vivam em abundância. E Yahushua, ele falou isso. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. A própria vida que ele fala já é uma vida, né, cheia, sabe, amados? Uma vida, um vidão. Uma vida, um vidão. Com muita alegria, com muita felicidade, com muita shalom, paz, com muito progresso, com muita prosperidade. Tem os tombos também, tudo, mas até nesse momento uma pessoa próspera, ela sabe passar tranquilo. Mesmo quando vem os tombos, ela levanta e segue em frente. Uma pessoa rica, se ela perde tudo, ela faz tudo de novo. E até mais. Amados, espero que fique gravado no coração, no leva-vote de vocês, nos corações de vocês, esta mensagem. Porque desde ontem, quando eu li esse capítulo de Jó, que eu comecei aqui no 38, né? Quando Yah começou a responder a Iov, eu senti no meu coração, no meu leve, um desejo grande de fazer esse vídeo, porque é tempo que eu não faço também, né? E eu já ia deixar passar de novo, sabe? Aqui já é noite, já escureceu, eu ia deixar passar. Hoje é uma segunda-feira, ontem eu deixei passar, mas hoje eu continuei com esse desejo, com esse sentimento, com esse pensamento. E aí eu peguei, dei um pulo dali do sofá, falei assim, eu vou fazer agora, porque não deixar passar, porque eu creio que isto está no meu coração, porque Yah quer que eu faça. Não é à toa. E eu espero que ele entre com a sua Ruach HaKodesh, o seu Espírito Santo, de uma forma grandiosa, movendo o levavote, os corações de vocês e a mente de vocês, para que haja uma total mudança. Ou seja, de uma vida de pobreza a uma vida de riqueza. Amém, amados? Que a Arva Elohim Tzvaot possa abençoar vocês grandemente. Está bem? Fiquem na Shalom de Yahushua HaMashiach.